vê então, né, isso que a gente mencionou aí, e agora a gente olha um pouquinho o livro de Jó. Por que que o livro de Jó é tão interessante? Porque ele trata muito desse mistério. Presta atenção. A gente acha que se você for estudar teologia, for estudar filosofia cristã e for, né, lidar com os textos bíblicos, você vai simplesmente achar respostas como se fosse um X da questão. E às vezes o texto bíblico abre nosso entendimento, nosso coração, para a gente aprender a fazer as melhores perguntas. Então, o livro de Jó, por exemplo, ele vai tratar de uma situação muito curiosa e diferente, né? Mas a questão que está envolvida lá, que muita gente tem em mente, quando você passa por um, vamos dizer, um perrengue muito sério, uma situação muito difícil, você pensa, puxa, será que vale a pena mesmo, né, o meu envolvimento com a fé? Por que servir a Deus em face do problema do sofrimento? Então, aquilo que parece ser uma coisa tão boa, Deus me abençoa, então eu agradeço, eu adoro, eu faço tudo por Ele. A pergunta é: será que eu não me tornei interesseiro nessa história? A minha relação com Deus é dependente do usufruir dessas bênçãos imediatas? Como é que é isso? Então, o que que aparece? O livro de Jó, olha como é interessante. Ele mostra um indivíduo, né? Inclusive, curiosamente, que nem está na terra de Israel, está na terra de Uz, né? Que é um ambiente ali, aparentemente, onde hoje está o Iraque, a Jordânia, naquela área mais, né, no nordeste da terra de Israel. E era o homem mais rico do seu tempo, o que significa que ele era o mais justo na cabeça, né, do pessoal, porque se ele teve riqueza foi porque foi por bênção divina e, consequentemente, porque ele era um homem muito justo e muito bom, como o texto diz, e que tinha uma família muito feliz. No entanto, o que que Deus vai dizer? Uma coisa curiosa, que praticamente você não vê na Bíblia. Deus avalia Jó e diz: olha, não há ninguém como Jó na terra. Uma coisa assim muito surpreendente. E nisso você vê uma figura muito rara no Antigo Testamento, né, na Bíblia hebraica, que vai aparecer no começo de Jó, que é Satanás. E Satanás começa exatamente a. Eu ia dizer que ele era advogado do diabo, mas não, ele é o próprio, né? Então, o que ele vai dizer aqui? Jó só recebe o bem. Então é lógico que ele vai estar numa situação de tá tudo bem com o Criador. Mas se ele perder tudo, que essa é a questão, né? Em que medida a relação com Deus está ligada ao usufruir imediato das bênçãos concretas. Se ele perder tudo, aí ele vai amaldiçoar Deus. E o que, que vai acontecer? É interessante, né? O texto mostra para gente que, curiosamente, Deus permite até certo ponto, né? É uma coisa para a gente entender isso, né? Que mesmo que a gente tenha sofrimento, mesmo que a gente tenha injustiça no mundo, a gente tenha o problema do mal no sentido ético e no sentido do sofrimento propriamente dito, nós temos isso de maneira limitada, né? Porque, digamos, se Deus retirasse a sua mão de provisão completamente, então você não teria limites para a maldade e o sofrimento. Então Deus permite que Satanás teste Jó e ele começa então fazendo o quê? Tira de Jó. Ele tem limites, ele não pode tocar na vida de Jó, mas ele perde a riqueza, os filhos, os mensageiros trazem as notícias e o desafio aparece lá que em todos os momentos complicados Jó não amaldiçoa Deus, ou seja, ele não diz palavras negativas contra Deus numa espécie de revolta, ele lida com isso da maneira adequada. Mas Satanás permanece insistindo e Deus continua falando em favor de Jó. Satanás então aposta que Jó vai perder a fé se ele perder a saúde. Satanás tira de Jó a saúde, o apoio da própria esposa, que não aguenta a situação e vai ali, né, dizer para ele desistir da sua fé, e Jó permanece ali sem amaldiçoar a Deus. E aí o que, que acontece? Uma coisa muito curiosa, né? Nós temos os amigos de Jó. E esses amigos de Jó são pessoas que têm uma compreensão ligada ao problema do mal dentro da proposta da retribuição. Então, na cabeça deles é o seguinte: não é possível que um indivíduo como Jó,
que tinha tudo e perdeu isso, que isso não possa ser compreendido unicamente através da proposta da retribuição. Com certeza, Jó fez alguma coisa errada. Então, a visão crítica incorreta dos amigos, né, que aparece lá, né, o Eliú, o Bildade, o Zofar, né, e chegam batendo pesado Jó, os amigos vão entender que Jó havia pecado e ele parte para essa proposta sobre Jó. E Jó vai dizer o quê? Jó, o pessoal diz, olha, eu nem sei o que foi que aconteceu, e não houve, não fiz nada para justificar isso. Ele apresenta todo o seu sofrimento e o que acontece no final chama a nossa atenção. Deus vai aparecer no final, depois da oração de Jó. E quando isso acontece, muito interessante, porque Jó vê a sua presunção, mas atenção, a presunção de Jó é uma presunção de que ele seria capaz de entender os caminhos divinos. E Jó não se arrepende de pecado nesse momento, ele se arrepende da sua condição de não enxergar a sua finitude e limitação. Deus vai mostrar a Jó de maneira muito curiosa, ele mostra através do que existe na criação, né, tanto dos animais como também da realidade astronômica, né, ele mostra que a realidade é insondável e misteriosa. E aí, o que acontece? Deus elogia Jó, apesar da sua fragilidade. Deus repreende os amigos de Jó, né, e vai dizer claramente que eles falaram de maneira indevida contra Jó, sugerindo que o sofrimento de Jó era resultado imediato do pecado, e esses indivíduos defensores de Deus são, vamos dizer, criticados e reprovados no final do livro. E aí é muito interessante ver que nós vamos perceber em Jó uma coisa curiosa demais e extraordinária, que é o seguinte, que o sofrimento que existe nesse mundo e a injustiça, uma parte disso a gente até consegue explicar. Outra parte está além do nosso entendimento. Talvez a gente não tenha essa perspectiva de que parte da realidade que envolve o sofrimento e o mal no mundo esteja dentro da categoria de mistério. Por isso, é tão interessante o livro de Jó, que se você prestar bem atenção, você descobre que Jó nunca ficou sabendo do que aconteceu. Você esperaria que no final do livro Deus abrisse o cenário e dissesse: olha, Jó, deixa eu explicar o que houve. Satanás chegou aqui, fez a seguinte acusação, e aí nós debatemos aqui, então eu permiti que você passasse por esse teste e você foi aprovado. Não, isso não é revelado. Isso quer dizer que aquilo que envolve, né, essa equação simples de que uma pessoa parece fazer o bem e está com a vida boa, e quem está fazendo o mal está com a vida complicada, as coisas não se resolvem dessa maneira. Coisas que acontecem com a gente, muitas vezes a gente não tem condições de entender agora, mas não quer dizer que Deus não saiba o que está fazendo, que ele não esteja na última instância em controle da situação e que isso não faça parte do agir e da soberania divina. Então você percebe que é interessante? O sofrimento e o mal, atenção, ninguém, deixa eu dar até uma interrompida, a gente volta já já aqui para o nosso coisa, ninguém tem uma explicação definitiva a respeito disso. Todos os sistemas de pensamento, né, tudo que a gente conhece tem uma compreensão limitada sobre o problema do mal. Né? Tudo isso qualquer sistema, nenhum sistema tem uma resposta completa. E, diante disso, nós, então, vamos prosseguir um pouco mais para poder compreender mais alguns aspectos significativos que envolve aí essa questão. Como é que a gente deve lidar com isso? Ou seja, parte do nosso entendimento sobre o problema do mal, né, tem a ver
com a nossa explicação, a nossa compreensão. Quer dizer, tem coisa na vida da gente que acontece de maneira retributiva, né? Você não aperta o freio, o breque do carro, você bate no muro, claro. E se a pessoa faz o que é correto, em muitas circunstâncias, ele tem o desdobramento disso. Mas a gente vai enfrentar situações onde você vê que existe injustiça e mal no mundo, e que isso é algo temporário e não permanente. A gente tem que viver a vida com esperança e com a compreensão do nosso limite, que tem coisa que eu não entendo agora, mas eu vou ter não só uma compreensão, mas uma compensação futura. E eu tenho que compreender também a realidade de que parte da realidade que está à minha volta está num contexto de mistério. Então, isso começa a mostrar para a gente duas coisas interessantes e valiosas: que a resposta da Bíblia para o problema do sofrimento e do mal, do ponto de vista técnico, filosófico e teológico, ela não é uma resposta racional completa, como se alguém fizesse uma equação e falou, está aqui, ó, é simples assim, não é. Mas ela tem uma resposta de perfil bastante prático, objetivo e direto. Primeiro que ela vai dizer para a gente, olha, essa realidade de incongruência, ela não é definitiva e final. Então mantenha a sua esperança, porque as coisas no futuro são promissoras. Depois, ela nos apresenta uma situação da gente tirar o pé. Quando você vê uma coisa que você não entende direito, você está falando demais, você está criticando muito, ó, preste atenção, você é um dos amigos de Jó, você realmente tem direito de meter a boca e de falar e de julgar das coisas sem saber? Pega leve. Terceiro, a gente precisa entender que, às vezes, diante de uma situação de sofrimento, o que se esperava dos amigos de Jó é que eles fossem o quê? Compassivos, que eles soubessem consolar. E tem gente que está numa situação de sofrimento que não adianta você ficar dando explicações detalhadas, tem que abraçar a pessoa, chorar com a pessoa e sofrer junto, que aliás é em parte o que Deus fez conosco também. Mas tem coisas interessantes que a gente observa aqui que está ligado com a história de Abacuque. Olha só, Abacuque é um profeta que não é muito conhecido, do século VII em Judá.